Meu irmão, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu realmente acha que Dark Souls não tem tela de load? Tipo assim, em pleno 2026... Caralho, meteu essa. Cara, meter meme do Toguro. Pleno 2026. Não, mas tipo assim, tu realmente acha, pleno 2026, que o Dark Souls não tem tela de loading, meu mano? Tá bom, moral, zero problema se tu acha isso em pleno 2026, tá bom? Mas deixa eu te contar um segredinho. Na verdade, Dark Souls tem tela de loading sim, só que tá escondida. Os programadores e os desenvolvedores do jogo quiseram esconder de você pra deixar a gameplay do jogo muito mais fluida. Aquela névoa que fica no mapa não é só estética, não é a atmosfera do jogo. Aquela névoa que fica no fundo do mapa é arte, é tela de loading disfarçada de névoa. Porém, mano, a tela de loading é só o começo desse iceberg de programação do Dark Souls. Quando tu puxa a fio, quando tu começa a olhar pro Dark Souls de uma maneira mais dev, mais geral, você percebe que tudo dentro do jogo, mano, tá servindo a dois propósitos simultaneamente. O propósito que você tá vendo enquanto joga e o propósito que você nunca deveria ter percebido. Os elevadores, as fogueiras, os corredores apertados, os atalhos que parece ser sobre level design, as pontes do jogo, mano, que parece ser sobre tensão, as descidas de caverna que são longas pra caralho, que parece ser sobre exploração. Tudo isso dentro do jogo, mano, tem uma função estética, mas ainda tem uma função técnica por cima. E é uma função técnica, mano, que nenhum jogador, enquanto joga, tava percebendo. Uma função técnica que a equipe de desenvolvedores do Dark Souls inseriu tão elegantemente no jogo, mano, que ninguém percebeu enquanto jogava. Todo mundo olhava e falava, caralho, esse jogo aqui é muito foda. Eu só vou continuar jogando e foda-se. Sem perceber que os caras fizeram, mano, uma sincera revolução da indústria dos videogames naquele jogo. Tipo assim, por exemplo, em nenhum momento do jogo você sente realmente o peso do jogo. Em nenhum momento do jogo você sente o hardware peidar pra aquele jogo. E hoje eu, mano, vou te mostrar como que os programadores e os caras que fizeram o design do Dark Souls te enganaram durante anos. Eu vou te mostrar os truques, eu vou te mostrar a psicologia por trás de tudo isso, mano. E no final desse vídeo, mano, eu te prometo que você nunca mais vai encarar esse jogo ou qualquer outro jogo que contenha os mesmos traços e as mesmas características de esconder o loading, mano, da mesma maneira, beleza? Mas antes do vídeo, mano, se inscreve no canal, deixa o teu like, mano, deixa o dedo no hype. Mano, deixa o dedo no hype, porque o hype ajuda pra caralho pra quem produz conteúdo aqui no YouTube. E o hype faz com que o vídeo apareça lá na tela principal do YouTube, mano. Então você me ajuda pra caramba quando você deixa o dedo no hype, mano. Então, mano, deixa o dedo no hype, se inscreve no canal e aproveita o vídeo. Tá bom, mano, vamos separar esse vídeo aqui em temas, tá bom? Vamos começar com a história da tela de load. Cara, pra entender por que o Dark Souls ele é tão genial, por que ele é tão à frente do seu tempo, você precisa entender o problema que ele resolvia. E pra entender o problema que o Dark Souls resolvia, a gente precisa voltar no tempo. Anos 80, mano, os jogos não tinham tela de loading, porque eles não tinham nada pra carregar. O jogo inteiro, mano, cabia dentro de um cartucho. A memória que aquele jogo continha era mínima, e o processador não precisava carregar coisas que iam passar depois de um longo período, porque aquele longo período ainda não existia. Mas conforme o tempo foi passando, mano, a gente foi exigindo jogos maiores. A gente foi exigindo jogos mais realistas, gráficos melhores, inimigos com inteligência artificial dentro dos jogos. E com tudo isso, mano, vinha mais som, uma história, e foi aqui que o hardware começou a lutar. E aí que a gente chega nos anos 90, mano. A gente já tinha CDs, que é o famoso CD-ROM, tá ligado? E aqui começou outra revolução, mano. De repente os jogos podiam ter música, podiam ter centos de megabytes, tá ligado? Os jogos poderiam ter vídeo, os NPCs tinham vida, tinha voz dentro do jogo. Mas tudo isso vinha com preço, mano. Tudo isso aí vinha megabytes pro jogo carregar. Ou seja, o jogo ele acompanhava mais dados e mais carregamento, porém ele também acompanhava mais lentidão pro hardware carregar, tá ligado? Até mesmo porque ler dados de um CD, mano, é muito lento. E é muito mais lento que um simples cartucho. E foi aqui, mano, que nasceu o inimigo da imersão dentro dos jogos. Foi aqui que nasceu a tela de loading. Aquela barra preta com uma porcentagem subindo, ou pior, sem porcentagem nenhuma. Só um ícone girando na tela, mano, carregando, sem aparecer nada. Só girando ali infinitamente. Tipo assim, você que joga há muito tempo, mano, quanto tempo da tua vida tu ficou parado olhando pra uma tela preta esperando o jogo carregar? É, eu sei, mano, tu não precisa nem me responder essa pergunta, porque eu também jogo videogame a vida inteira e eu sei que é um tempo do caralho. E sabe o que a tela de loading, mano, faz, além de quebrar e te deixa puto da cara esperando a tela de loading passar? A tela de loading, mano, quebra a imersão que você tem dentro de um jogo. Ela lembra que você tá jogando um jogo, que aquele mundo ali não é real, tá ligado? Que aquele mundo ali é só digital e você tem que esperar pra passar pra próxima fase, e a próxima fase você também provavelmente vai ter que esperar pra passar pra seguinte. Então quando a tela de loading aparece, mano, você sabe que tem alguém trabalhando ali, você sabe que tu não tá naquele mundo, e automaticamente você já é tirado dali, tá ligado? E qualquer jogo que quer realmente te prender de verdade, qualquer jogo que quer te fazer se sentir dentro
daquele mundo, mano, não pode ter tela de loading. Ele não pode se dar o luxo de fazer isso, porque grandes jogos da indústria não se deram ao luxo de fazer isso. Red Dead não faz isso, GTA não faz isso, Midnight Club não faz isso. Então, os melhores desenvolvedores do mundo, mano, sabiam disso e foram correr atrás dessa parada, atrás de tirar a tela de loading dos jogos. E algumas soluções pra época, mano, foram 100% honestas, tá ligado? A Namco, por exemplo, nos anos 90, mano, eles tiveram uma ideia muito simples. Se o jogador vai esperar, pelo menos dá alguma coisa pra ele fazer enquanto espera, dá alguma coisa pra ele jogar. E colocaram uma versão meio que mini do Riding Racing na tela pro jogador jogar enquanto esperava pelo próprio Riding Racing. Sim, exatamente, o minigame do load. Hoje em dia parece meio óbvio, né, mano? Ah, coloca o minigame ali e já era. Ou às vezes nem coloca o minigame, tá ligado? Porque hoje em dia os jogos estão vindo tão fodidos de pesado e tão mal otimizado que não tem nem sentido você pegar e tirar as coisas. A galera da indústria prefere colocar pra deixar o jogo pesado, pra deixar ele mais caro e com essa afirmação, né? Tipo, olha o peso do jogo, então ele é muito grande, então a gente trabalhou pra caralho nisso. Porra nenhuma, mano. O jogo é mal otimizado. Enfim, mano, os caras faziam isso. Os caras colocavam minigame dentro dos jogos na tela de loading. Coisa que pra época era super revolucionária. Ah, e uma parada que eu ia esquecendo, mano. De quebra, a Namco, na época, ela patenteou a ideia. Ou seja, outras empresas não podiam fazer a mesma coisa. Outras empresas não podiam colocar um minijogo na tela de loading sem pagar royalties pra ela. Ou seja, o criador do Riding Racing simplesmente recriou, ele revolucionou a parada e falou, ele botou o pau na mesa e mandou todo medir, tá ligado? Ele olhou e falou, mano, ou vocês fazem essa porra e me pagam, ou vocês não fazem. Só que teve uma galera que foi mais ambiciosa ainda. Teve uma galera que olhou pra tela de loading e falou, não, mano, eu não vou colocar a porra de um minijogo aqui, eu vou tirar essa tela de loading. Eu vou arrancar essa tela de loading daqui e o jogador não vai esperar. E é exatamente aí que o Dark Souls entra, mano. Mas agora vamos pra parte 2 do vídeo, mano. O problema técnico de verdade. Ó, mano, antes de falar das soluções, eu preciso que você entenda o problema técnico de você não ter tela de loading da maneira mais real possível, sem superficialidade, tá ligado? Da maneira mais truta. Olha, todo jogo moderno precisa de uma parada chamada memória RAM. Ou no caso dos jogos de console, só memória, tá ligado? Mano, a memória RAM é basicamente a memória que faz o jogo guardar o que tá acontecendo agora no console. Tipo, nesse exato momento, você tá jogando um GTA e tudo que tá aparecendo na tela tá guardado na memória RAM. Tu tá jogando um Dark Souls e tudo que tá aparecendo na tela naquele exato momento é memória RAM. Ou seja, tudo o que acontece no exato presente enquanto você joga um jogo é memória RAM. Pensa assim comigo, mano. A memória RAM é a tua mesa. O HD ou o SSD é os arquivos, tá ligado? É uma pilha de arquivos. É aquela pilha de pastas que tá atrás de você. Quando tu precisa de um arquivo, tu vai até aquela mesa, tu pega um arquivo, volta pra tua mesa. O problema, mano, é que um jogo moderno tem muito mais arquivos do que cabe numa mesa. Basicamente, mano, um jogo moderno, ele tem muito gráfico na tela pra memória RAM aguentar, tá ligado? É modelo 3D, tipo, muito detalhado, é cheio de triângulo, é cheio de polígono, é efeito de iluminação dinâmica, é inteligência artificial nos NPC, nos inimigos, na porra toda, é script com comportamento de IA. E tudo isso, mano, tudo isso junto pode ocupar dezenas de gigabytes dentro de um jogo. E qual que é a memória disponível que a gente tem? No PlayStation 3, por exemplo, onde é que o Dark Souls rodou, mano, a memória disponível de RAM era 256 megabytes, tá ligado? 256 megabytes pra um jogo do tamanho de Lordaeron. Mano, 256 megabytes é menos que uma foto tirada hoje em dia. Então você constrói um mundo muito cheio, tá ligado? E um mundo conectado, cheio de coisa pra tu fazer, cheio de detalhes, cheio de inimigos, cheio de inteligência artificial. Um hardware com essa limitação. Então, tipo, os caras tiveram que fazer mágica. E como é que você faz o jogador jogar isso aqui num hardware super limitado sem sentir que aquele hardware tá suando, tá penando pra rodar aquela porra? Você tem duas opções. A opção 1, a honesta, que é basicamente para tudo, mostra uma tela de loading carregando na tela e já era tudo resolvido o BO. E você tem a segunda opção, mano, que é a opção da gambiarra, que foi o que os caras do Dark Souls fizeram. Faz o jogador esquecer a tela de carregamento enquanto o jogador faz outra coisa dentro do jogo. E foi essa a opção que os caras do Dark Souls fizeram. Vamos falar do streaming de mapa, mano. O streaming de mapa, mano, é a base de tudo dentro do Dark Souls. Imagina que você tá num quarto cheio de coisas, porém você só tem uma lanterninha muito pequena. Você não precisa ver o que tem tudo dentro daquele quarto, você não precisa saber tudo que tá ao teu redor. Você só precisa saber o que tá dentro da tua frente, tá ligado? Você só precisa saber o que você tá vendo agora. E seguindo exatamente essa analogia da lanterna, mano, o Dark Souls faz exatamente igual. O jogo mantém na memória só as partes que você tá próximo. Ou seja, o jogo mantém as partes só que você tá perto, pra não precisar pegar mais memória do hardware. E silenciosamente, mano, o jogo descarrega as partes que você passou por cima e vai carregando as novas enquanto você vai passando pelo mapa. Porém, mano, tem um detalhe crucial. Esse processo tem que ser invisível, sem que você perceba. Se você olhar pra trás dentro do mapa e você vê as coisas sumindo como se fossem uns pop-up, tá ligado? O segredo é descoberto. Então os desenvolvedores têm que pensar, pô, quantos metros do mundo eu consigo deletar e quantos metros do mundo eu consigo carregar pra frente. E no Dark Souls, mano, isso aqui foi calculado com uma precisão cirúrgica.
lógica, qual tudo que tá a um raio de tipo 20, 30 metros de distância do jogador dentro do jogo é carregado com os detalhes do LOD, né, do Level of Detail no máximo, e tudo que tá fora é renderizado de uma maneira muito mais feia, de uma maneira muito mais simplificada, pra não pesar muito pro hardware. E isso é muito interessante, mano, porque quando você olha pro horizonte de Lordran, você só tá vendo um esboço, tu só tá vendo um desenho meio que ilusionista ali, muito feio, e muito menos detalhado, mas pra ti tá bonito. E tu nunca percebeu, mano? Não é porque você é ignorante ou porque você não se atenta aos detalhes do jogo, é pelo simples fato que o jogo não queria que você percebesse. E por falar em LOD, mano, vamos começar a falar um pouquinho mais do LOD dentro do Dark Souls. O Level of Detail, ou nível de detalhe dentro do jogo, conecta diretamente, mano, com o streaming de mundo. A ideia é muito simples, mano. Se o inimigo tá a 100 metros de você não vai notar se ele tem tipo 10 mil polígonos ou se ele tem 500 polígonos. Pra você não faz diferença alguma. Pelo simples fato dele estar longe. Não importa se ele tá muito bonito, se ele tá muito bem renderizado, se ele tá pouco renderizado. Porque você vai ver só um pontinho lá no longe do mapa. Indiferente dele estar detalhado ou não, você vai ver a mesma coisa, um ponto no mapa. E a mesma coisa, mano, acontece com a física daquele inimigo. A física daquele inimigo também não é hiper detalhada, porque ela não precisa ser bem detalhada. A inteligência artificial daquele inimigo também não é hiper complexa, porque ela não precisa ser hiper complexa naquele momento onde é que ele tá. Mas por que se chama Level of Detail? O sistema Level, mano, funciona assim. Na medida que você vai se aproximando daquele inimigo que tá a 500 metros de distância, os gráficos deles vai ficando mais bonitos. Então, à medida que você se aproxima, o inimigo começa a ganhar polígonos, o modelo daquele inimigo vai mudando e aquele inimigo vai ficando mais bonito na medida de aproximação que você tem dele. Na medida que você se aproxima daquele inimigo, mano, aquele inimigo também vai ganhando física, vai ganhando forma, a IA dele vai ganhando complexidade. E tudo isso, mano, acontece de maneira gradual. Toda essa aproximação, todo esse crescimento de inteligência artificial, de gráfico, de polígonos naquele determinado inimigo, acontece de maneira gradual, nunca como se fosse um estalo, para que você não perceba que tá acontecendo aquela mudança. E em Dark Souls, mano, é o jogo perfeito para você implementar o LOD, porque na medida que os inimigos vão sumindo no meio da névoa lá longe, mano, não dá nem para perceber essa mudança de modelo do personagem, de polígono feio, de polígono bonito, de inteligência artificial feia, de inteligência artificial que é burra. Tu acaba nem percebendo isso por conta da névoa, daquele clima meio nebuloso, meio tenso. A estética natural do Dark Souls, mano, permite essa técnica chamada LOD. É a arte em serviço da técnica e a técnica a serviço da arte no Dark Souls. Não é preguiça, não é falta de criatividade. É basicamente engenharia de precisão e engenharia de software trabalhando juntas. E cara, cada momento desse, cada técnica tem uma função específica, que é comprar tempo. Enquanto tu tá descendo uma escada, enquanto tu tá descendo pra umas masmorra, mano, dentro do jogo, aquela parte que tá lá embaixo já tá carregada e a parte que você passou em cima já tá descarregada. Os inimigos, a geometria do chão, as texturas da parede, os sons ambientes e os scripts de comportamento. O tempo de descida do elevador, mano, não foi descrito pelo design de level pensando, porra, quanto tempo que vai demorar pra ser dramático? Foi decidido pelo programador pensando, porra, quanto tempo isso aqui vai descer até chegar lá embaixo e o mundo de baixo tá carregado e o de cima tá deletado. Então, primeiro, tu tem o programador programando tudo, programando aquele mundo pra ficar o mais otimizado e o mais bem detalhado possível, e depois você tem o design de level fazendo aquele mundo em volta da ideia do programador. E quando o elevador para, mano, tá tudo pronto. Beleza, você chegou lá embaixo e aquela masmorra tá 100% feita. Sem soluço, sem frame lagado. O corredor estreito, mano, também cumpre essa mesma função. E teve a mesma função do programador e o design de level, tá ligado? O design de level foi lá e fez o mundo todo em volta da ideia do programador. Porém, mano, o corredor, ele cumpre a mesma função, só que de uma maneira um pouco mais sutil, sem que você perceba ainda mais. No corredor, você não consegue ver nada além das visões do corredor. Você não consegue ver nada além de alguns metros. E isso dá tempo pro hardware, mano, carregar o que tem além da visão do computador antes que você chegue lá. É como se fosse um mágico, mano. A mão que você tá vendo não é a mesma mão que tá fazendo aquele truque. Porém, mano, o caso mais genial de todos, o caso que mais impressiona todo mundo quando a gente fala de programação e de Dark Souls, são as Fog Gates, as portas de neve. Vamos tentar repassar isso aqui frame por frame pra você entender da maneira mais fácil possível, beleza? Você tá andando por um corredor dentro do jogo, você vê uma névoa. O teu estômago automaticamente dá um nó. Você já sabe que do outro lado tem um boss, então você automaticamente só vai pra aquela porta, tipo, com força. Você tá muito afim de matar aquele bicho. E nesse exato momento, mano, nesse exato momento que você tocou naquela porta, nesse exato momento em que o teu personagem toca a névoa, o jogo dispara a área de carregamento daquele boss em específico. O jogo começa a puxar tudo do disco, mano, automaticamente. A boss fight, as texturas do ambiente, o modelo do boss, os sons do mapa e a música épica que vai tocar quando você começar a lutar contra aquele boss. Um segundo e meio, às vezes um pouco mais,
É o loading, mano. É o loading disfarçado de arte e a arte disfarçada de loading dentro de Dark Souls. E o mais brilhante de tudo, mano, o jogador, ele nem quer que aquela névoa seja rápida, ele nem quer que aquela animação passe muito rápido. Porque ele sabe que aquela névoa simboliza algo. Ele sabe que aquela animação daquela névoa, aquele loading, muito entre aspas, significa que você tá chegando numa boss fight. Ou seja, vai ser difícil. Tem um inimigo muito forte por trás da névoa. E é exatamente na tensão da névoa, mano, que se cria o level design. A espera da névoa, mano, traz atenção pro jogador. E dentro dessa tensão, mano, você nem se incomoda de estar esperando pra passar de fase, tá ligado? Pra chegar naquele boss. Então as Fog Gates, mano, são as telas de load perfeita. Porque além de você não se incomodar pela espera, porque você tá emocionado, elas criam uma tensão em cima da tua emoção, tá ligado? Elas duram o tempo certo pra você pensar, porra, mano, qual o tamanho do boss que vai vir agora? Logo então, mano, tu tá pensando lá no boss, você não tá pensando na espera ou na demora, tipo, não, mano, você tá cagando pra isso, tu só quer saber do boss. Agora vamos pra última parte do vídeo, mano, as fogueiras dentro do Dark Souls. Cara, quando você senta como perto de uma fogueira dentro do Dark Souls, o jogo faz mais do que simplesmente resetar ou resetar tua vida dentro dele. Ele usa aquele momento, aquela pausa natural, aquele suspiro de alívio que você tá sentindo, pra fazer uma limpeza interna dentro do hardware. A memória do jogo é toda reorganizada, mano. Os inimigos são resetados e reposicionados. Os itens que você tinha pego na última etapa da fase, mano, já são marcados no teu save como pegos. E o estado do mundo atual dentro do jogo é recalibrado. É um pit stop, tanto pro jogador que tá jogando videogame, tanto pro jogo que tá sendo executado no hardware. E os teleportes entre as fogueiras, mano, o que é aquilo? Aquela telinha preta que acontece dentre os teleportes. Mano, aquilo é uma tela de loading. Não tá disfarçada, é literalmente uma tela de loading. E ela é muito rápida, ela raramente passa de 1 ou 2 segundos. E ela é tão bem enquadrada dentro da lógica do jogo que ela parece real, parece que ela faz parte daquele cenário ali. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, mano. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e é nóis.